Tem uma matéria do Renan Santos aqui, aliás, que foi debatido aí essa semana, do Renan fechar uma aliança com o PSDB. E, inclusive, um ouvinte mandou mensagem semana passada falando sobre isso. Eu vou comentar na sequência, mas antes, solta o povo aí, Luiz Melodia. Vou aproveitar o povo, o público. Só quero fazer aqui um disclaimer. Eu falei brincadeiras aqui. A Vanessa, pra variar, a Vanessa não tá trabalhando em nenhum outro lugar. Hoje ela não pôde vir porque está com uma dificuldade aí que a gente não pode falar publicamente, que fica feio, né? Questão de saúde mesmo, mas quando a pessoa não consegue deixar a condição de, no caso dela, de rainha, né? Não consegue deixar o trono. Então, pera aí, Luiz Melodia, essa vinheta é desrespeito. Porque sabe que é feio, pô. O cara às vezes tá ouvindo o programa comendo alguma coisa, você bota esse barulho aí, essa vinheta de descarga. Então, melhoras pra Vanessa. Ela tá nessa situação desde semana passada e ela não pôde estar presente por causa disso. Então, ela não foi pra nenhum... Tava sacaneando. Ela tá com um desarranjo intestinal. Pronto, eu acho que é o melhor nome pra gente falar. Perfeito. Aqui. Vamos ouvir o povo. Mensagem de voz. Solta aí. Bom dia, Timóteo. Matheus de Tijuca. Desculpa se tiver ruído, eu tô trabalhando aqui. Timóteo, eu moro em Santa Catarina e eu tava falando com alguns amigos meus da dificuldade que a gente tem pra explicar pro bolsonarista que o Flávio é corrupto. Mas eles já admitiram isso. Eu estava sentado com alguns amigos meus, trocando uma ideia. E aí eu entrei no assunto de que Flávio era corrupto e de que mesmo que o dinheiro que ele recebeu do Vorcário para o filme seja de maneira legal, né, no recebimento, mas o dinheiro seria sujo no sentido do, né, de você receber dinheiro de corrupção, porque, querendo ou não, o dinheiro do Vorcário é um dinheiro de corrupção. E eles não conseguem entender. Troca o GC, eu Luiz. sou adepto ao Renan Santos, vou votar em Renan Santos. Mas eu falei pra eles, se vocês não querem votar no Renan, deem o seu voto pro Caiado ou pro Zema, então, né, que pelo menos fica mais bonito. Cara, eu arrumei uma briga daquelas, tá, Timóteo? O povo não quer entender mesmo que o Flávio é corrupto e o Brasil, por isso que o Brasil tá nesse caminho ruim aí. Valeu, meu querido, um abraço pra você. Rapaz, de verdade, eu falei semana passada, um ouvinte fez o mesmo debate em casa. Eu falei, rapaz, não vai perder o seu tempo discutindo com gente que vê política de maneira emocional, como torcedor. Não adianta, você pode falar o que for. Eu acabei de falar, o sujeito aqui de Feira de Santana disse que não tem prova. Pô, não tem prova, o cara deu dinheiro. Já foi comprovado que o Vorcário mandou o dinheiro. Já foi... Primeiro de tudo, né, que se não tivesse esse áudio vazado para um país sério já seria o mínimo para as pessoas desprezarem o Flávio Bolsonaro. Eu falei aqui semana passada, teve áudio vazado, ele dialogando com um cara, comprovadamente o maior bandido da história do Brasil, chamado Daniel Vorcário. Isso já não é o mínimo, velho. Ele dialogando com esse cara, pedindo dinheiro pra ele. Depois foi confirmado que ele mandou o dinheiro. Utilizou um fundo que o PCC também utiliza, lá o Entre Investimentos. Do Entre foi lá pro Paulo Calixto, Ravengate, lá nos Estados Unidos. E depois a gente não sabe mais porque fica na questão agora da justiça americana. Mas pra onde foi o dinheiro? O Paulo Calixto lá utilizou o dinheiro onde? Se a produtora disse que não tem nada do dinheiro, desse dinheiro do Vorcário, a produtora do filme. Cara, tem que ser muito idiota, né? E eles disseram que prestariam contas. Cadê o Mário Frias? Disse que voltaria ao Brasil. Cadê o Mário Frias? Ele já voltou pro Brasil? Já prestou conta? Então, se a pessoa não consegue entender o mínimo do que eu tô falando aqui, eu não preciso dizer mais nada. Pessoa que é emocionada, é torcedora, né, Lucas? Diga aí. Eu não condeno completamente essas pessoas não, Timóteo. Eu tenho uma visão até mais otimista, assim. Eu entendo que é mais um processo de aceitação, como se fossem as fases do luto, sabe? Mas haja fase de luto. Mas mesmo assim, depois de todo esse tempo passado, eu acho que à medida que pessoas inteligentes, pessoas pensantes, mesmo que elas estejam agindo por pragmatismo, vamos lá, o Flávio é menos pior, o Bolsonaro é uma pessoa que já conseguiu entregar uma derrota do PT, né? Foi o único grupo que conseguiu derrotar o PT em tantos anos e tal, mas à medida que ele vai se sentindo mal, né? À medida que ele vai entendendo as dificuldades próprias de defender esse candidato e de defender as ideias do bolsonarismo, ele vai se sentindo idiota, né? Ele vai se sentindo enganado e fica, poxa, em algum momento eu acredito que essas pessoas vão falar, nossa, eu não aguento mais defender um indefensável, eu não aguento mais defender uma pessoa que parece tão pior quanto o petismo, que parece que não conseguiu roubar tanto por falta de oportunidade, por falta de incompetência, falta de articulação. É porque em todos os lugares que o bolsonarismo colocou a mão, saiu pior, eles sabotaram, o PT voltou, né? Então eu acredito sim que é um processo, eu acredito que no momento que a campanha for chegando, que as pesquisas forem acontecendo, que os debates forem acontecendo, eu acredito que mais pessoas vão entender de que lado elas estão, o que é que elas estão defendendo, e que isso não é mais solução para o Brasil. Eu discordo, vou te falar que isso
eu acho que... Não é que eu discordo, sabe? Eu acho que não, Lucas. Você tem uma análise real. É interessante, mas eu até disse várias vezes aqui na rádio que a pessoa que continua no bolsonarismo nos dias de hoje, dificilmente ela vai largar sendo exposto ao maior escândalo da história. Vamos fazer aqui, ó, pega o bolsonarista. Eu não sei se mesmo que é uma fase de negação, entendi. Mas eu acho que também é um estrago meio que cerebral, é uma questão de dissonância cognitiva. É porque pega o áudio do Vorcaro. Já pensou se o áudio do Vorcaro fosse vazado? Sei lá, o filho do Lula pedindo dinheiro pro Vorcaro. Teria manifestação, que eu falei semana passada aqui. O Nicolas já estaria fazendo filme, vídeo de fundo preto, aquela coisa toda, mas... E é um negócio absurdo, né? Que ele já conhecia a podridão do cara, óbvio, ele já conhecia, já sabia que o cara estava sendo investigado. É mentira quando ele disse que não sabia, era uma grande mentira. Depois comprovado que ele foi na casa dele, já sabendo, um dia depois dele ter voltado da cadeia. Mas se fosse com petista, o Brasil inteiro, esses caras já estariam em peso nas ruas, gritando. Mas é porque o Flávio Bolsonaro... Isso indica que não adianta expor mais nada. Eu tenho essa tese pra mim, que o cara que hoje se diz bolsonarista, não tô dizendo que é aquele que fala que vai votar no Flávio. Tem muita gente que dizia, né? Até o vazamento do Intercept, dizia que ia votar no Flávio. Muita gente agora vai votar no Renan, vai votar no Zema. Mas o cara que se diz bolsonarista nos dias de hoje, que fala, eu sou bolsonarista, esse pode ser exposto um vídeo dos dois tendo uma relação, sabe? Do Flávio e do Vorcaro numa orgia, cheirando e, sabe, com um cara de mulher. Aquele negócio todo cheirando. Tô pensando num cenário aqui de barbaridade. Eles vão dizer que é contra o PT. Eles vão dizer que continuam sendo bolsonaristas. O Kim Paim deu entrevista falando que, se for comprovado, ele vai continuar sendo Flávio Bolsonaro e bolsonarista. Aí ele faz a comparação com o Lula. Mas o Lula... peraí, e o Lula? O Lula é mais bandido, então eu sou bolsonarista. Isso já é doentio, então acho que as pessoas que se dizem bolsonaristas hoje, dificilmente elas deixarão de ser. Dificilmente. Agora, o cara que vota no Flávio, que estava indeciso, eu vou votar para tirar o Lula, ele não vota mais. Ele perdeu muito, inclusive é o voto que eles precisam. Se eles ficarem aí só alimentando a bolha deles, falando para convertido, eles não vão para lado nenhum. Vão continuar. Eu acho que o bolsonarismo no Brasil hoje tem em torno de 20%. E é um número, é uma parcela gigantesca da sociedade de bolsonaristas. De gente que veste a camisa, que ama o Bolsonaro, que vai. De fato, é um movimento político grandioso. Grandioso no sentido de que é grande mesmo, não é porque é bonito, que é bom, que é importante. É um grande movimento político no Brasil. Agora, a pessoa só por uma intervenção divina deixa de ser Bolsonaro. Sim. Eu consigo enxergar essa dificuldade da pessoa que já passou esse tempo todo. Eu acho que essas pessoas vão pro caixão junto, né? Eu quero dizer, literal, né? O caixão político do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem que morrer politicamente. Eu acho que essas pessoas vão junto, sim. Mas paciência. Mas eu acredito que existem, sim, mentes pensantes que pensam, assim, com pragmatismo até hoje, né? Que olham para a pesquisa e dizem, o Flávio é o segundo e eu vou votar num tijolo, vou fazer campanha pro tijolo para não votar no PT. Mas mesmo assim, eu acredito, ainda tem bastante tempo, a gente tá em pré-campanha ainda, tá tudo certo. Quem não se considera traído, vota no Flávio Bolsonaro. Eu me considero, por tudo que fiz pelo movimento desde 2018, traído. Essa é a grande diferença. Existem as pessoas que não se consideram. Quando o Bolsonaro coloca na Procuradoria-Geral da República o Augusto Aras, foi a primeira traição bizarra, asquerosa, que naquele momento já mostrou que ele não estava se importando com as pautas pelo Brasil, ele estava se importando com ele mesmo e acabou com algum acordo para blindar o Flávio, a família, sei lá, naquela questão da rachadinha, eu acho que não. Mas claramente já mostrou, ele não está fazendo o que falou durante a campanha. Foi a primeira traição. Os mais inteligentes naquele momento pularam do barco. Aí você poderia dizer, como eu continuei naquele momento, porque eu achava, idiota que fui, que tinha uma estratégia. Porque isso era difundido. Uhum. A gente vai meter um petista na PGR, por quê? Que é uma estratégia. O Aras, lá a gente vai dar isso para o sistema. Isso era a narrativa que era propagada. Porque primeiro, ele vai ajudar no avanço das pautas conservadoras. Ele não é tão esquerdista. Imagina, o cara é amigo pessoal do Zé Dirceu. Tem relação com o PT da Bahia, principalmente. Foi o cara que afundou a Lava Jato. Isso aconteceu depois, né?
Mas a gente acreditou achando que já teria uma estratégia. Quando, por exemplo, o Bolsonaro dá a PGR para esse cara, coloca 2 petistas, passado petista no STF, coloca ministro também com passado petista no governo, a gente fica achando que tem uma estratégia por trás dessas articulações, nomeações de gente ruim, para que o movimento, para que a direita avance nas pautas, nas pautas conservadoras, é isso que eu acreditava. Só que já passou esse tempo. Bolsonaro perdeu a eleição, mostrou que é frouxo, fraco, covarde, que cooperou com o sistema. Então não tem mais nem a narrativa da estratégia. Qual é a narrativa agora que eles utilizam? Tudo o que eles diziam que iria acontecer, aconteceu o contrário. Até hoje, inclusive. Então eu volto a falar, a pessoa que continua acreditando nessa estratégia, no xadrez de 4, como diz a Vanessa, né, é corno. Desculpa aqui, com todo respeito. É o cara que gosta, que vê a traição. Já foi comprovado que ele é corno, mas ele aprecia ser traído. Ele aprecia ser achincalhado, ser desprezado. Esse é o bolsonarista hoje. E por causa disso eu vejo que é um problema real de cabeça mesmo. Problema psiquiátrico. É uma questão de dissonância cognitiva e só uma intervenção divina. Agora, é os 20%. Esses 20% vão dar vitória para o Flávio. Esses 20% vão fazer nessa eleição a maioria esmagadora de deputados federais e estaduais? Também não. Esses 20% vão continuar sendo barulhentos na internet, com maior quantidade de seguidores? Sim. Mas vão fazer a política eleitoral acontecer? Não. É política real também? Não. Nunca tiveram isso, nem no auge do bolsonarismo. Então isso não vai mudar em absolutamente nada. E a minha análise é que depois dessa eleição, isso será comprovado. São agora 8 horas e 58 minutos. E a fase do luto é quando a gente entende e abandona, vê a primeira traição. Mas foram tantas. Eu não sei se a pessoa tem como ainda passar por fase do luto, da decepção. Já é loucura total agora. É insanidade a pessoa que se diz bolsonarista. Não tenho o que dizer. Vamos lá, meu querido, mensagem de voz. Timóteo, amigos, o ouvinte falou aí que ele acha que a omissão é muito liberal em relação ao aborto, mas o partido nada mais é do que quer manter a legislação atual, ou seja, sem grandes mudanças. Agora eu queria aproveitar, Timóteo, comentar que os bolsonaristas estão mentindo à torta e direito sobre o Renan. Fizeram um vídeo, pegaram uma entrevista do Renan, onde ele fala da experiência dele como aluno do Alexandre de Moraes. Eu falei semana passada. A gente, se ouvir o nome do Moraes, já passa mal, né? Para dizer que o Renan avaliza o que o Alexandre de Moraes diz ou deixa de dizer. É muita loucura. Olha, meu querido, desculpa, falei semana passada, é perder tempo com um débil mental. O cara que fica falando que o Renan é o aluno do Alexandre de Moraes, pô, você vai falar de vários outros, inclusive bolsonaristas que tiveram aula. Eu falei semana passada, até cansativo repetir isso. Quer falar, Lucas? O pessoal falando que o Renan, ele disse que teve aula com o Alexandre de Moraes na USP. Então dizendo que por isso, e que muda, velho? Renan estudou na USP e Alexandre de Moraes foi professor da USP. E daí? Quantos outros foram muitos alunos anos também atrás do Alexandre de Moraes? Exato. E eu lembro o professor Evandro Pontes lá, que agora sumiu da internet lá da Rádio Shockwave. Ele elogiava o Alexandre de Moraes, que era um dos melhores professores constitucionalistas do Brasil. Eu não sou da área do direito, mas ele dizia que o livro dele é fantástico, não sei o quê. Eu falei do discurso, tem um discurso do Alexandre de Moraes falando sobre liberdade de expressão, que é fenomenal esse discurso. Agora, se o sujeito depois ficou maluco, depois que virou juiz do ministro do STF, e que o Renan... Essa é a, justificativa mais imbecil de todas. São 9 horas em ponto. Mensagem. Bom dia, Timóteo. Bom dia, pessoal da Rádio Brado. Mandando a mensagem tarde. Hoje nem sei se vai entrar. Se entrar, beleza. Lá ele? Que a Copa do Mundo tá chegando, Timóteo. Tá esfriando a política. Vai ser ruim de pauta esse mês, hein? Mas vamos aí no resultado da data toalha. Não, essa lá na data toalha, o Renan alcançou a liderança. 33 toalha contra 7 do Flávio, 4 do Lula e 3 do Neymar. Neymar tá desprestigiado. Onde foi isso? Valeu, um abraço. Quem tiver imagem aí, você pelo Brasil, não precisa ser só em Salvador, não, qualquer lugar do Brasil, manda pra gente sinaleira, por favor, sinaleira com vídeo. A gente fala sinaleira aqui, o sinal, o semáforo aí na sua cidade, do cara vendendo as toalhas. Se tiver Renan Santos, manda pra gente aqui no Zap, tem que falar com áudio, da onde foi. Aliás, você pode gravar lá no áudio, né, com a sua cidade, onde é que é a cidade, onde é o bairro, onde é que é o cruzamento, onde é que é o semáforo, para as pessoas irem lá também. Vamos fazer isso aqui na Brado, vamos fazer o Data Toalha. 9 horas e 1 minuto, mensagem de voz.
Uma fome, irmão. Fala pessoal da Brado, José Armando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fala, Zé Armando. Eu fico vendo amigos, familiares, gente letrada que sabe diferenciar algumas coisas, né? E defendendo a família Bolsonaro, mesmo após escândalos, mesmo após situações no mínimo duvidosas, que se fosse alguém de esquerda já estaria sendo massacrada. E mesmo assim defendem a família Bolsonaro, defendem o Flávio, que tem envolvimentos no mínimo esquisitos, que assim, às vezes ele não roubou mais porque não teve a chance ou porque não teve essa capacidade de roubar mesmo, vendo uma galera defendendo a família Bolsonaro. Eu fico às vezes me perguntando o que diferencia essa galera do PT de gente que defende Lula, defende esquerda. Valeu, realmente, meu querido. Eu não entendo. Já falamos. Vou nem comentar de novo. São 9h02. Solta aí mais uma mensagem. Fala pessoal da Brado, José Armando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse já foi. Eu... Acabou? Fala, Timóteo, bom dia. Eu sou o Caio Mendonça, sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Missão e sou policial federal. Talvez o único policial federal que é pré-candidato pelo Partido Missão. Da onde? E sou especializado em lavagem de dinheiro. Apesar de não estar participando da investigação do Banco Master, quando eu vejo as notícias, fica nítido para mim o caminho do dinheiro e por onde esse dinheiro deveria ter ido. E se eles realmente tivessem usado esse dinheiro no filme, eles já estariam esfregando na cara de todo mundo todas as provas para inocentar o Flávio. Então, assim, é bem fácil explicar o caminho do dinheiro por onde ele deveria ir e por onde ele foi. E a verdade é que eles não têm mais o que fazer, é só aguardar. Pô, rapaz, sensacional. Aplauso pra você. Você conhece ele? Não conhecia, não. Ele falou não que aqui pela Bahia. Pré-candidato a deputado, mas não disse o estado, pô. Ele é policial federal, velho. Maravilhoso. Especialista em lavagem de dinheiro? Especialista em lavagem de dinheiro. Eu vou esclarecer isso. Ele é especialista no combate ao crime e lavagem de dinheiro. Polícia Federal, né? Ele é especialista no departamento de lavagem de dinheiro. Você viu o que ele falou? Não preciso dizer mais nada. Até escrevi aqui, ó, pra mandar pro Eduardo, nosso colaborador. Eduardo, mais um corte aí. Vamos fazer um corte dessa fala aí, Edu. Por favor. Isso é legal, viu? Óbvio, né? Aliás, não precisa nem ser policial federal especialista em lavagem pra entender que isso aí, meu querido, é uma sacanagem arretada. Um abraço. Agora manda aí mensagem dizendo onde é que você é, velho. São 9h04. Ele é do Missão. É candidato a deputado. Solta aí mensagem de voz. Bom dia, Rádio Brado. Bom dia, Timóteo, Lucas e restantes membros aí da rádio. Timóteo, uma sugestão para uma entrevista até depois destas eleições seria entrevistar uma pessoa, mesmo que o Renan não ganhe, eu tenho muita fé que ele vai ganhar, uma das pessoas que tem feito um diferencial nesta campanha, nesta pré-campanha, e suponho que irá fazer igual na campanha, e que tem feito a diferença, e quase ninguém fala dele, é o Rafael Rizzo. O Rizzo? Ele praticamente não dorme, faz o que muitos marqueteiros que ganham milhões não têm conseguido fazer. Uma boa sugestão era entrevistar o Rizzo. Acho que ele merece, ele tem feito um trabalho extraordinário. Muito bom dia, uma continuação. Olha, você está certíssimo, aplausos para o senhor. Eu, inclusive, publiquei no meu Stories, vou colocar aqui no programa agora. Como é que pega os itens arquivados que já foram publicados? E já sumiu, eu coloquei no sábado, aqui itens arquivados. Isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó. Vou mandar, não sei quem que é essa pessoa que fez o vídeo, mas é legal. Homenagem pro Rizzo, é um cara legal. Solta aí, Luiz Melodia, mandei pra você no Zap da Brado. O ouvinte pediu, a gente vai falar. Entrevista eu acho difícil agora, depois da eleição, né? Como você disse, porque ele tá na correria. Até pra responder um Zap, ele demora 2 semanas, mas ele tá no corre. Ele, o Renan, a equipe. Mas ele é fera mesmo. Faz parte. Eu tive a oportunidade de ver o Rizzo trabalhando. Pô, maravilhoso. Impressionante a capacidade de raciocínio, de organização das ideias e de preparação pro Renan criar os conteúdos dele. Mas você sabe trabalha muito o Rizzo. O Rizzo vai trabalhar na Brado, né? Isso eu não queria expor pra ninguém, mas... Depois da eleição? Depois da eleição ele foi contratado. Vai abandonar o MBL lá, o Missão, ele vai trabalhar na Brado. Vai ser coordenador de mídia da Brado.
Já a direção fez o contrato, ele vai receber uma bolada, uma grana, o maior salário de todos. E eu vou sair da Rádio Brado. Vamos lá, solta esse vídeo aí. Esse é Rafael Almeida Rizzo, o gênio por trás da pré-campanha de Renan Santos. Enquanto os outros partidos têm bilhões de reais, o Partido Missão tem Rafael Almeida Rizzo. Enquanto Flávio Bolsonaro contrata os velhos marqueteiros da velha política, Renan Santos tem Rafael Almeida Rizzo. Enquanto o PT conta com bilhões de reais, Renan Santos tem uma militância extremamente inteligente, jovem e engajada. Pessoas que acreditam em um projeto de país que está aqui, ó, no livro amarelo. Aliás, toda a memística da política brasileira tem início nas mãos dele. E é esse homem que está colocando um pré-candidato que até então era desconhecido como um dos primeiros. Obviamente, a capacidade intelectual e de oratória de Renan Santos ajuda, mas por trás disso existe uma grande Esse cara, quem que é esse aí que Siga o perfil do Rizzo, siga o perfil dos Siga lá o Rizzo, do Partido viu? Missão. Valeu, meu querido, um abraço pra você. 9 horas e 7 minutos. Vamos lá, gente. Falar dessa notícia aqui. Parabéns pro Rizzo. Enquanto o Flávio Bolsonaro tem lá os milhões de reais, milhões e milhões do fundo para gastar, o MBL tem o Rafael Rizzo, que é fera. O pré-candidato à presidência, Renan Santos, negou neste domingo qualquer acordo político com o PSDB. Ele classificou como infundadas as especulações sobre uma possível aliança entre as duas legendas. A declaração foi publicada no Valete Plus, a rede social criada pelo MBL depois de terem circulado rumores sobre uma aproximação entre o partido Missão e os tucanos. Abre aspas. Não há nenhum acordo com o PSDB. É uma notícia gerada por eles para ganharem mídia com isso. Fecha aspas. E estão ganhando, né? Foi gerada pelos tucanos e eles estão ganhando, porque o partido está derretido, né, o PSDB. Agora tem o Aécio Neves, né, que voltou das cinzas aí, tá sendo cotado aí como pré-candidato a presidente. Um dos que vinham aventando a possibilidade era o próprio Paulo Serra, candidato ao governo estadual pelo PSDB. Ele já deu declarações a respeito na mídia. A garantia de Renan em meio a discussões midiáticas que analisam alianças para as eleições ocorre em um momento no qual ele tem crescido nas pesquisas. Olha, tô lendo uma reportagem da Revista Oeste, viu? Aplausos para a Revista Oeste, que tem mostrado que existe jornalismo sério. Tem feito jornalismo sério. Olha o que a revista fala do Renan, a Revista Oeste. O Renan subiu, por exemplo, na mais recente pesquisa Atlas, de 2,4% para 6,9%. Aí, meu querido. E vai sair Atlas Intel sexta-feira. Nessa sexta sai Atlas Intel. Estou ansioso. Tá todo mundo na expectativa. Aí vou chutar, acho que o Renan vai aparecer com 8,2 nessa Atlas Intel. Quem sabe. Eu fiquei muito feliz, eu adorei essa notícia, porque na pré-candidatura para a presidência da República é a maior vidraça que tem. Todo mundo quer te acertar, todo mundo quer te desgastar, né? Todos têm interesse nisso, todos os opositores. E o máximo que eles conseguiram foi uma suposta negociação com o PSDB, sem prova de nada, uma pura especulação de uma página aleatória que levantou isso no Twitter. E sim, eu agradeço, dou os parabéns à Revista Oeste por fazer esse bom trabalho. E também recomendo que vocês assistam a entrevista de Renan na Revista Oeste. Foi uma das melhores até agora. Foi eu escrevi lá na minha rede. Eu mando inclusive essa para vários conhecidos que estão ainda em dúvida de votar no Renan. Assista essa entrevista, que foi muito boa. Agora, eu acho que é um motivo de celebração, como você falou do Renan Santos, um partido tradicional do Centrão fazendo fake com o nome dele para ganhar visibilidade, é uma grande vitória para o MBL. Esse é o maior ataque que conseguiram fazer a pré-candidatura do Renan Santos esse fim de semana. Cavaram e acharam isso daí. Quer dizer, não acharam nada, né? Inventaram isso daí para dizer que a gente tem alguma relação com o PSDB, um partido do Centrão corrupto e tal. Mas assim, eu vejo como vitória. Com você certeza. falou, vitória, porque eu concordo com o Renan que foi o próprio partido que promoveu essa besteira, essa fake aí, pra eles terem atenção. Mas só do partido buscar atenção no Missão, como as coisas no Brasil. Vamos fazer aqui uma comparação com há 20 anos, há 10 anos atrás, vai. Há 10 anos atrás, um momento de dificuldade do MBL aí, do Missão, né? Quem imaginaria naquele momento que vocês teriam um partido, que o movimento teria essa força hoje, estaria em terceiro lugar numa pré-campanha, nem começou a campanha, em terceiro lugar com 7.6.9, 7.2. Eu acho que essa Atlas Intel vai dar um número, eu acho que de 8, vai lá, 8.2 eu disse. Para quem não sabe, a Atlas prorrogou a pesquisa porque eles estavam realizando a pesquisa, eles estavam coletando dados, coletando resultados no momento que saiu no momento que saíram as últimas notícias do Banco Master e do Flávio Bolsonaro. Então eles não quiseram poluir ou misturar
a pesquisa com informações antes da notícia e depois da notícia. Aí eles resolveram pegar tudo que tinha depois da notícia, que é o que importa de verdade, né? Depois das notícias do Intercept. Então, sim, eu acredito que essa pesquisa vai surpreender, vai incomodar muita gente. Vai incomodar muita gente, não tenha dúvida disso. Lucas Bastos, são 9 horas e 12 minutos, 9h12. Agora, o Renan escreveu até na rede social dele, né, que agora não tem acordo com o Centrão, mas se o Renan for presidente, ele vai ter que sentar com esses caras, né? Como é que você vê isso, Lucas? Ele vai ter que sentar com o vagabundo do PL, do PSDB, todos esses partidos do Centrão. Eu acredito que vai ser uma negociação muito diferente, uma negociação como eles nunca viram, né? Porque o Renan não tem rabo preso, ele quer fazer o trabalho dele. Eu acredito que vai seguir a mesma linha que aconteceu na Marcha dos Prefeitos, né? Eu acredito que Renan é o tipo de pessoa que reconhece a legitimidade, reconhece o mérito do voto, da representatividade. Por mais errado que sejam, por mais problemático que sejam os nomes que estão nas cadeiras, o Renan vai respeitar as cadeiras. Olha, a partir de agora, o governo é outro, a gente quer fazer alterações estruturais no sistema político, a gente recebeu a maior validação do eleitorado possível para isso. Então, eu acredito que vai priorizar, sim, o combate ao crime, certas liberdades econômicas que o Movimento Brasil Livre e o Partido Missão defendem. Então, eu acredito que vai seguir, sim, nessa linha, né? Claro, como ordem prioritária, né? Dizem que o Renan defende muitas pautas consideradas pela esquerda como extremistas, extremadas, e eu não levo muito a sério isso, porque basta a gente comer de garfo e faca para ser chamado de extremista pela esquerda. Eu vejo o Renan defendendo muito o que dá certo, experiências que deram certo em outros países, e que ele tem interesse em aplicar aqui, né? A questão do direito penal do inimigo, principalmente, e questões de liberdade econômica, reformas estruturais no sentido de reforma da Previdência, reforma trabalhista. A gente tem um grande problema com o tamanho da estrutura da justiça trabalhista, de regalias de juízes do setor judiciário também. Enfim, eu acredito que Renan vai querer defender os interesses dele e vai negociar, vai fazer uma negociação limpa, né? No sentido de... eu não diria que jogar para a torcida, mas ele vai defender publicamente as ideias que ele defende em campanha, né? Eu acho que a maneira mais simples de descrever é essa, né? E respeitando a autoridade dos pares. Se eles vão querer entrar no jogo ou não, se eles vão querer um embate institucional ou não, aí vai da responsabilidade deles também, né? Perfeito, Lucas. São 9 horas e 15 minutos.